E aí galera, a Tsunade Senju nasceu na Aldeia da Folha e mesmo sendo considerada a Kunoichi mais poderosa e a maior ninja médica do mundo, decidiu abandonar a vida de Shinobi em busca de outros objetivos, mas foi convencida a retornar para Konoha para se tornar a quinta Hokage, já que o Jiraiya não aceitou o cargo e eles pensavam que só outro Sannin seria capaz de defendê-los do Orochimaru e outras ameaças. Foi aí que ela entrou em cena novamente e usou sua força e conhecimentos para manter os moradores a salvo. Eventualmente, renunciou ao cargo e passou a posição para o Kakashi, que anos depois também passou para o Naruto. Ou seja, temos 3 Hokages vivos na atualidade. E eu separei pontos importantes onde ela foi incrível para a gente debater nesse vídeo. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Lendária. Tsunade passou a ser conhecida mundialmente como a Kunoichi mais poderosa do seu tempo, porque durante a Segunda Guerra Mundial Ninja estava encontrando rapidamente os antídotos para todos os venenos criados pelos oponentes. Nem mesmo os melhores ninjas médicos das outras aldeias estavam entendendo como essa mulher era capaz de fazer isso, e por esse motivo, algumas pessoas como a Shio acabaram criando um enorme rancor pela quinta Hokage. Estavam se sentindo inferiores pelas habilidades inacreditáveis que ela possui. De acordo com o Jiraiya, ela foi a maior razão pela Aldeia da Folha ter vencido a Segunda Guerra. Por esse e outros motivos que os Sannins receberam o título de lendários. Como eu comentei no vídeo da Sakura, é bom mencionar esse detalhe, porque muita gente pensa que ela se tornou mundialmente reconhecida apenas devido a sua equipe ter sido uma das poucas a sobreviver a uma batalha com Hanzo da Salamandra. Mas a verdade é que ela já tinha conquistado tudo isso por mérito próprio. Nessa época, junto do Orochi e do Jiraiya, estavam chamando muita atenção, e se parar para pensar, eles passaram toda a vida dessa forma. Mesmo quando estavam distante, porque ela virou Hokage, Orochi matou alguns Kages e continuou causando pelo mundo, e o Jiraiya morreu lutando contra 6 caminhos do Pen ao mesmo tempo. Superando traumas. Apesar da Tsuna ser grandiosa com força e habilidades médicas, ela ainda é humana, e devido às perdas que sofreu ao longo da vida, alguns medos também surgiram, como por exemplo a perda do namorado e do irmão. O fato dela ter visto todo aquele sangue e não conseguir salvá-los fez com que acabasse adquirindo uma fobia, onde ficava imóvel quando visse algo relacionado ao sangue, mesmo em meio a uma batalha, como aconteceu com o Kabuto, que descobriu e tentou se aproveitar da situação para vencer. Porém, como a vida dessa mulher incrível é feita de superar limites, sejam eles físicos ou emocionais, ela superou aquele medo e não permitiu que matassem o Naruto, porque o sonho que ele compartilhava de ser Hokage era o mesmo de outras pessoas que ela perdeu. Tanto que Naruto e Jiraiya foram atrás dela porque o conselho queria um Sannin ocupando o posto depois da morte do terceiro. Depois de tudo aquilo que viveu, ela viu que sua aldeia precisava de proteção e ela era uma das poucas pessoas com potencial para isso. Sim, ela reconhece que é poderosa e não está errada. Foi aí que tivemos aquela luta épica das invocações para tentar matar o Orochimaru e parar com esse perigo constante que ele representava. Mas acabou ficando claro que os 3 eram oponentes de peso até se lutassem um contra o outro. Outro ponto que é válido de comentar, porque acrescenta na história, é que no anime mostrou que o Orochimaru se tornou ainda mais obcecado pelas pesquisas depois de ver o desespero dela tentando salvar o irmão, deduzindo que o ser humano é muito frágil. Salvando sua aldeia. Durante o ataque do Pen, muita gente quis vê-la lutando com o vilão, mas o que aconteceu é que o Naruto já sabia que ele foi o responsável pela morte do Jiraiya, e por isso começou a treinar com os sapos para ficar ainda mais poderoso e aprender o modo Sennin. Com toda certeza, o roteiro foi feito para que ele tomasse a frente e pudesse vingar seu mestre. Já Tsunade, como a líder da vila, até tentou conversar com o oponente, mas ele usou um ataque poderoso e destruiu a vila numa tacada só. O impressionante é que ela usou todo o chakra de uma única vez para salvar a grande maioria dos moradores. Então a maioria esmagadora dos nossos personagens favoritos só ficaram vivos porque a Hokage quase morreu para salvá-los.
Uma das cenas mais emocionantes nesse arco, na minha opinião, foi a Sakura se aproximando da sua mestra, que já não conseguia nem usar jutsu para aparentar mais jovem, ficando bem claro que a pupila é muito grata, porque grande parte do que ela aprendeu foi essa mulher que ensinou, e mesmo depois de tudo ainda salvou sua vida. A cereja do bolo aqui foi a Tsuna querendo lutar com o Pen mesmo sem chakra. É bem provável que nessas condições não iria vencer, mas olha o tamanho da coragem dessa mulher. Foi aí que o Naruto chegou e pediu para que ela saísse do campo de batalha. Enfrentando o Madara. Então galera, todo mundo já sabia que o Madara era poderoso e por isso os 5 Kages atuais se juntaram acreditando que eles poderiam vencer. Mas para ficar ainda mais tenso, ele ainda estava em um modo reanimado e com chakra infinito. Se eles conseguissem fazer algo, devia ser rápido, porque até mesmo os 5 que estavam no maior posto naquele momento teriam grandes dificuldades nessas condições. Madara, como dificilmente se mostrava humilde, chegou a desdenhar no começo, e pelo fato da Tsuna ser neta do Hashirama, aparentemente a implicância com ela foi maior, insinuando que era uma mulher fraca e que nem sequer sabia usar Mokuton, que são técnicas relacionadas à madeira, que é muito cobiçada pela versatilidade, podendo afetar até as bestas de cauda com facilidade. Como mencionei, ela está acostumada a se superar, então mostrou seu Byakugou, deixando o vilão impressionado quando viu que não precisava usar selos para se regenerar, e até a força foi algo que ele comentou, admitindo que não é uma mulher fraca. Essa luta foi incrível, como se ela já não tivesse todo aquele currículo. Ainda acrescentou o fato de ter lutado contra o maior oponente do seu avô, que é conhecido como o Deus Shinobi. Eles não venceram, mas tiveram seu poder reconhecido. Teve Susanoo sendo quebrado na base da tamancada, sendo empalada por espadas gigantes, partida em 2, invocando a Katsuyu mesmo assim, e o mais importante de tudo é que no fim das contas o Madara morreu e ela ficou viva. Legado. O anime e mangá é bastante comentado por vários motivos. Um deles é que poderiam ter mais mulheres em posições de destaque, e um ponto que acho bastante curioso é que às vezes parece que dentro desse universo as personagens também pensam dessa forma. Como por exemplo a Sakura, que tinha um sensei, mas ele focou tanto no Naruto e no Sasuke que ela meio que ficou de lado e teve que pedir ajuda para outra mulher. Tenten também estava cercada de outros ninjas, mas o sonho dela era ser igual a Tsunade, e no anime até foi mencionado que ela queria fazer contratos para ter invocações como a Katsuyu, mas não deu muito certo e focou na invocação das armas. Porém, apesar dela ser a mestra da mais poderosa Kunoichi dessa geração, seu legado não para por aí. Liderou muita gente e criou várias regras, como por exemplo em todo time ter alguém que saiba o básico de ninjutsus médicos e que eles devem ser os últimos a ficarem de pé, e a mais importante de todas, só devem tomar a frente em uma batalha se dominar o Byakugou. Até então, só ela e a Sakura podem fazer isso. Mas e aí galera, curtiram? Depois do vídeo da Sakura, eu fiquei ansioso para trazer conteúdo sobre a nossa lendária Tsuna, uma mulher que viveu a era do primeiro Hokage, foi a quinta, tá vivendo o 7º, e se tudo der certo é capaz de ver o próximo, porque uma coisa que eu não duvido é das habilidades de cura dela e do Orochimaru. Mas e aí, o que acharam? Comentem suas sugestões aí embaixo, porque tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!